Olá pessoal, eu sou o Felipe Duarte e nesse vídeo eu vou explicar para vocês um pouquinho a respeito da faixa Evolve and Decay. Pessoal, Evolve and Decay, assim como as outras faixas desse nosso EP, Evolve and Decay, né, lançado neste ano, né, de 2021, isso já foi dito nas lives, quem tem acompanhado já sabe, que é uma faixa que ela, na verdade, foi lançada esse ano, mas ela já é uma faixa nova velha. Ela já havia sido composta há um bom tempo, e assim como as outras, ela ficou na gaveta, ela ficou parada durante esse tempo todo, durante esses anos todos. E infelizmente, enfim, não deu para poder fazer antes, né? A gente até, na verdade, a formação anterior da banda, a gente até havia tentado, a gente chegou a fazer uma gravação mais caseira na época, né, dessa faixa Evolve and Decay. Na época a música tinha outro nome, que era Hold Your Fire. Muita gente talvez ainda conheça a música como Hold Your Fire, né, Cessar Fogo. Mas agora nesse novo processo, com a nova formação, e também acaba que eu também peguei todas as letras para poder revisar, e enfim, alguns pontos, algumas palavras que não estavam muito bem encaixadas, eu fiz uma revisão minuciosa de todas elas, e nesse processo eu acabei optando por modificar o nome da música para Evolve and Decay, porque eu achei que soava melhor, achei mais sonoro, além de ser ali enfim, a frase que está no refrão da música, né? Então eu achei que ficaria muito mais apropriada essa troca de nome. Bom, a música em si, assim como a Words Are Dying e também assim como a Hidden, ela é uma composição que nasceu, né, das mãos ali do guitarrista Renato Lara, que tocava com a gente na época, também conhecido como Renatão por muitos, né? Enfim, o Renatão tocou em outra banda antes, que era o Hell Trucker, enfim, nos anos 2000 aqui em Belo Horizonte, enfim. E o Renato, um compositor de mão cheia, ele praticamente chegou com a música pronta, mas ele sempre fazia a música na estrutura ali dos riffs. E eu, por minha vez, sempre ficava encarregado da letra e das melodias, e mais alguns arranjos. Acaba que muitas vezes a voz ditava um pouco ali, direcionava um pouco alguns arranjos de guitarra e tal, né? Então eu coloquei essa letra, né, primeiro, como eu já falei antes, inicialmente chamando-se ali Hold Your Fire, né? E a gente até chegou a fazer uma gravação dessa música, essa gravação existe, e quem sabe a gente até não solta ela uma hora aí, né? Mas podem ter certeza que a gravação que a gente tem hoje é bem melhor. E, aliás, quem não escutou, já aproveita e já confere aqui o lyric video, e aqui embaixo aqui tem na descrição os endereços aí para você conferir na sua plataforma digital favorita. Bom, então essa música, eu lembro dela por volta de 2012, ela já estava rodando ali. Então, de todas, é a que veio primeiro, foi essa, foi a... Bom, eu não sei se o Renato já tinha escrito elas antes, mas eu falo assim, pelo que ele apresentou, essa foi a primeira que ele apresentou. Então, isso aí eu tenho, essa lembrança eu tenho, é certo isso, né? A letra da música, ela tem... Eu gosto de pensar que ela tem uma ideia-chave que gira em torno ali do conceito de maturidade, que pega um pouco um gancho também na Words Are Dying, como vocês podem conferir nesse vídeo aqui, onde eu explico aqui a Words Are Dying. Então é uma crítica que eu faço na música, né? E temos inclusive pessoas famosas, né? Assim, eu fui percebendo, assim, inclusive exemplos, não falo nem de alguém que eu conheço, não, mas de muitos artistas famosos mesmos que têm comportamentos deploráveis. E depois que a música já existia, eu continuei vendo esses comportamentos, né? Enfim, eu posso citar, por exemplo, aqui o Phil Anselmo, que foi do Pantera, com aquele comportamento dele lá de fazer saudação nazista, aquela coisa toda. Então, assim, é uma criancice, é uma babaquice, é uma falta de maturidade absurda. Então, muitas vezes, assim, essas pessoas que a gente põe no pedestal, a gente nem faz ideia de que são verdadeiras crianças velhas, né? Assim, que não tem muita noção das coisas. Lógico que eu não posso generalizar, lógico que não é todo mundo. O conceito de Evolve and Decay, que significa evoluir e decair, né, ele veio muito de uma frase que eu sempre escutei, né,
que dizia o seguinte, né, que na vida a gente busca evolução sempre, a gente está sempre tentando evoluir, crescer, amadurecer, mas crescer em todos os sentidos, profissionalmente, pessoalmente, e só que a gente chega num ponto em que a gente não cresce mais, ou então muitas pessoas acomodam, né, chegam num ponto em que elas simplesmente não evoluem mais e dali elas tendem a estagnar, mas muita gente não concorda com esse conceito dessa estagnação, que muitas vezes quando a pessoa para de evoluir é porque ela já começou a decair. Então daí surge o conceito de Evolve and Decay. Eu vou citar aqui alguns trechos da música para poder, né, comentar aqui. Eu falo aqui, por exemplo, né, encarando a realidade da maneira como ela é, né? Nada que posso crer a não ser em mim mesmo, né? E os outros dos quais eu me importo, né? Dos quais são importantes para mim. Minha vida é uma teoria do caos, né? Eu lembro essa frase aqui, eu tirei daquele filme Efeito Borboleta, com Ashton Kutcher, que é um dos meus filmes favoritos até hoje. Então, né, que fala sobre ali a teoria do caos ali, que diz o seguinte, né? Uma pequena atitude pode mudar toda uma sequência de eventos, né? Todas as coisas que eu aprendi. Esse termo aqui eu gosto muito, My Virgin Mind. Eu tirei ele de uma música do Dream Theater, que é Change of Seasons. O trecho que eu mais gosto da música é quando tem essa expressão, que é justamente na primeira estrofe da música, na introdução da música, na letra, né, que eu quero dizer, que diz, que o James Labrie fala, né, My frail virgin mind. Tem ali essa frase onde ele usa essa expressão, my frail virgin mind, alguma coisa como minha frágil mente virgem. Em português não faz muito sentido essa história de mente virgem, mas é uma ideia ali de maturidade, é uma ideia de você encarar a vida de forma ingênua, de a sua ingenuidade te salvar, de simplesmente ficar um pouco ali no seu mundo, te previne, te evita que você veja uma realidade maior. Então ela faz um contraponto interessante com a outra música, né, que justamente critica isso. Então daí surgiu essa ideia de My Frail Virgin Mind. Esse detalhe inclusive não foi dito em nenhuma das lives anteriores, né, então estou revelando aqui para vocês nesse vídeo em primeira mão, né, pela primeira vez. E tem essa frase que eu mais gosto, né, que é a melhor frase, que inclusive estampa, né, as costas lá da nossa camisa, né, buscando a equação certa entre o tempo e a vida, que faz de novo a referência com a teoria do caos, né? Então assim, a busca ali do equilíbrio perfeito, a equação certa ali entre o tempo e a vida, como a gente pode balancear as coisas, como a gente pode equilibrar as coisas para a gente poder viver melhor, para a gente se relacionar melhor com as pessoas, para que a gente possa possamos ter paz interior, nós mesmos, com nossos familiares, com nossos amigos, com nossos companheiros de banda. Então o próprio Sea Walker, muita gente já passou pela banda, né? Então assim, eu como líder e fundador sempre busco essa equação perfeita com as pessoas que estão comigo. Enfim, aí entra vários desses conceitos de você, a gente diz em inglês pick your fights, né? Escolha suas batalhas. Tem batalha que não vale a pena você entrar, então você vai se desgastar, você não vai ganhar mesmo, você vai gastar sua energia, então simplesmente não vale a pena. Então é melhor às vezes deixar as coisas, às vezes é melhor deixar do jeito que estão, às vezes é melhor você tem que brigar mesmo, enfim. Então essa busca, essa eterna reflexão sobre a medida certa das coisas, né, principalmente nas relações humanas. Então que é o cerne, né, dessa coisa toda aí que a gente está falando, de maturidade, de equilíbrio, de tudo, né? Aliás, curiosamente, a música era a melodia que surgiu foi justamente aquelas frases do fim da música, a última estrofe, né? Can't you see I'm learning my game? Só que essa parte foi totalmente modificada na revisão que foi feita. Então todas as faixas elas foram compostas lá para 2013, 2012, 13 mais ou menos. Mas agora, nessas regravações, elas sofreram uma revisão minuciosa, né, que eu fiz nas letras e tal, não somente em correção ortográfica, mas também na escolha de palavras. Então assim,
essa parte especificamente ela foi um pouco modificada, ela não ficou como ela era antes, né? Mas totalmente ainda dentro do conceito, dentro do que a música traz, né? Você não percebe, estou aprendendo meu jogo, I'm learning my game, eu me tornei uma pessoa sem graça, me tornei uma pessoa ali pálida, sem graça e tal, eu não quero mais isso, não quero mais do mesmo, e estou distante de me tornar, estou distante, né? Falta muito ainda para que eu fique são, falta muito ainda para que eu fique bem, para que eu fique, para que eu alcance aí, né, digamos assim, os meus objetivos e tudo mais. Então é um pouco poético, não tem assim muito uma obrigação de fazer um sentido, mas costurando todos esses conceitos, é basicamente isso que eu trouxe para vocês aqui. Eu queria te pedir para você deixar a sua opinião sobre a faixa Evolve and Decay aqui nos comentários. Se você gostou, deixa seu like. E quem não viu o clipe, tá aqui o clipe, pode assistir, beleza? E diz aí também o que você achou. E temos também a loja do Seawalker, tá, pessoal? Então confira aí, ó, tem produtos aí do Seawalker aí para vocês, que você não comprou de sua camisa ainda. Outros itens também estão disponíveis. É isso aí, muito obrigado, galera. Vejo vocês num próximo vídeo. Valeu!